Aula 7 do curso Usando o Prat. Hoje nós vamos falar de intensidade total, intensidade relativa e 3 medidas de qualidade de voz, jitter, shimmer e relação harmônico-ruído. Tá? Primeiro nós vamos começar com algumas considerações sobre intensidade total. Vocês podem ver aqui na tela, do lado esquerdo, dois enunciados gravados com o microfone próximo à boca, e do lado direito os mesmos enunciados e com a intensidade bem mais baixa, simulando o microfone bem mais distante da boca. Vou colocar para vocês escutarem o primeiro exemplo. Digo data baixinho. Digo data baixinho. Vejam que não mudei aqui o controle de volume. Eu vou aumentar agora para vocês ouvirem que é a mesma coisa. Digo data baixinho. Digo data baixinho. Tá? Então, qual é o problema de medir a intensidade total? Quer dizer, uma intensidade que não utiliza uma referência, uma relação, como a gente vai ver daqui a pouco nas medidas de intensidade relativa. É o fato de que é possível que durante uma gravação a pessoa mude a posição do microfone em relação à boca, quer dizer, não só a distância, mas às vezes até o ângulo, porque se o microfone for um microfone unidirecional, a mudança de ângulo muda a intensidade de captação do sinal. Então, é por isso que é mais interessante, do ponto de vista de uso fonético-linguístico, as medidas de intensidade relativa, tá? Porque elas são independentes, elas não mudam em função da distância do microfone. Eu vou mostrar aqui medir a intensidade nesses exemplos da esquerda versus da direita, na global, vão dar medidas bem diferentes de intensidade, refletindo a maior distância do microfone, no segundo caso, dos dois enunciados aqui à direita. No entanto, as medidas relativas que eu vou dar como opção, que é a intensidade, por exemplo, entre a vogal tônica e a vogal átona, pela diferença em decibel das intensidades médias dessas vogais, vai dar o mesmo valor, independentemente da condição de gravação aqui simulada. A outra medida também que eu vou dar, chamada ênfase espectral, é uma medida também de intensidade relativa, mas que trabalha na banda de frequência, ou seja, ela vai ser a diferença em decibel também da intensidade numa banda menos a intensidade numa outra banda de frequência. Também independe da posição do microfone. Vamos agora fazer a seleção, né, desse enunciado de data baixinho. E aqui vou pedir para o Prat mostrar no menu Intensity a curva que vem em amarelo de intensidade. Vou clicar nas vogais tônica e pós-tônica e vou pedir a intensidade de cada um deles. Então a ideia é de que a intensidade média nessas vogais, né, deve ser menor na vogal pós-tônica, uma vez que o sistema língua-mandibular está mais alto na pós-tônica e o fluxo de ar, a intensidade total do fluxo de ar que sai pela boca é menor na pós-tônica. Vamos ver se é isso que acontece. Tá? Então aqui eu vou no menu Intensity, tem a opção Get Intensity. Quando, é claro, como eu selecionei o trecho inteiro, vai ser a intensidade média do trecho. Vocês podem ver que dá 75,5 dB, né? Já avisa que é a energia média, né? A intensidade média. E a fazer a mesma coisa, selecionando, clicando no intervalo correspondente à vogal pós-tônica, peço a mesma coisa e dá o valor 72,5 praticamente, né? Então dá uma diferença de 3 dB. Então quer dizer que a intensidade média da tônica é 3 dB maior que a intensidade da pós-tônica, tá? Vou fazer a mesma coisa à direita, nos exemplos. Vocês podem ver que à medida que eu mudo o resumo aqui, ainda dá para ver a diferença clara na intensidade, né? Bem menor aqui no início, eu digo data baixinho, mas assim que eu mudo para as duas enunciados mais baixos, como o Prat adapta a escala vertical ali, e a própria escala na forma de onda, que é também a escala do espectrograma, vocês vão ver, ó, que ela passa como se tivesse tanta intensidade quanto antes, mas a intensidade leva em conta o sinal gravado. Vocês podem ver que a linha amarela está mais baixa, né? De fato, lembre-se que tinha dado 75,5 aqui a média, e agora vai dar 47,8, quase 30 dB a menos, né? Se eu repetir 47,8, né, aqui na pós-tônica, selecionando ela,
Então, vai dar o valor de 46, né? 47,8, 46, mais ou menos, quase 3 também, 3 dB. Vocês podem ver que a diferença ela é mantida, né? Isso é uma medida, a subtração da intensidade da tônica pela pós-tônica, admitindo que não haja mudança de microfone durante essa palavra de uma sílaba para outra, é uma medida interessante, né, da intensidade que resiste, como vocês viram, à posição do microfone, uma vez que aqui a intensidade média, né, global de cada um é em torno dos 40 e pouco, né? E o outro era 70 e pouco, 30 dB a mais de diferença, né, na intensidade global. Então essa é a primeira medida de intensidade relativa. A diferença em dB, né, em decibel, de uma sílaba em relação a outra, né, ou de uma vogal em relação a outra, como eu fiz agora. Tá? Outra medida de intensidade relativa é a chamada ênfase espectral, definida, proposta por Traumüller e Anders Ericsson entre os anos meio dos anos 90 e o início dos anos 2000, e ela propõe a diferença entre a energia total do espectro, então eu preciso calcular o espectro médio do sinal, menos a energia em baixa frequência, pouco em torno de 50% acima da frequência fundamental. No entanto, eles verificaram se fixar esse valor acima da expectativa, né, desses 50% a mais da frequência fundamental. O que quer dizer isso na prática? Vamos supor que a fundamental média seja 100 Hz, 50% a mais dá 150 Hz. Se for de uma mulher, 200 Hz em média, vamos supor, e 50% a mais dá 300 Hz. Então, se eu fixar, vamos dizer, 400 Hz na baixa frequência, independentemente de sexo, é uma medida que eles mostraram que também funciona bem como intensidade relativa. E é esse valor, 400 Hz, que a gente vai usar. Tá? E como é que eu calculo? Primeiro, eu tenho que calcular o espectro médio dessas mesmas vogais que eu vou calcular agora. A vantagem é que a medida, eles mostram também que existe um correlato entre o esforço vocal e essa medida. Porque quanto menor é o valor da intensidade relativa calculado dessa maneira, na forma de ênfase espectral, vocês estão vendo que a palavra espectral já supõe algo que depende do espectro, ela reflete direito, quanto menor, menor o esforço vocal. Então, primeiro eu vou tirar o espectro médio dessa mesma vocal, tá? Eu vou tirar a curva de intensidade, porque ela não é necessária, e no menu espectro, eu uso o View Spectrum Slice. Quer dizer, em vez de ele calcular centrado num ponto, como a gente viu na aula anterior, ele vai calcular o espectro médio de todo o intervalo. Então vai estar lá aqui, ó, no objeto 9, que já vou abrir. Tá? E aqui a mesma coisa, eu repito, para o espectro médio do A pós-tônico. Então agora vocês estão vendo que tem um espectro médio do A, vou renomear, né? Tá ok, e o espectro médio do A pós-tônico eu vou renomear na forma de A maiúsculo, uma vez que não tem representação símbolos fonéticos aqui nesse nível na janela de objetos, tá? Então, o atônico aqui eu vou abrir, vocês podem ver aqui que tem um espalhamento, né, que a intensidade cai à medida que a frequência aumenta, como todo espectro, e nós vamos, ao escolher a energia global aqui do espectro, e concentrar ali ó, em torno do, estão vendo, quase 400 Hz, a energia nessa baixa frequência, a gente vai ter a famosa medida da ênfase espectral. Então, como é que eu faço isso no R? Eu calculo aqui de alguma forma? Não. Eu tenho no menu Query, eu tenho uma opção Get Band Energy Difference. Então, com essa opção, eu posso definir as bandas de frequência em relação às quais eu vou fazer a diferença. Então, aqui eu vou definir que eu quero a baixa banda de 0 a 400 Hz e a alta banda, em vez de ser alta, ao dizer que é 00, eu vou calcular na banda inteira, tá? Porque isso é uma definição do prático. Ao dar OK, vai dar a diferença entre a energia total da banda e a energia de 0 até 400 Hz, que dá o valor 13,3 mais ou menos dB. Então isso é ênfase espectral do atônico, tá? 13 dB. E agora eu vou fazer do A pós-tônico repetindo o procedimento. Então, query, get band energy difference, ele retém o que eu escolhi, e dá 7,1, né? 13,3, 7,1. Tem mais ou menos uma diferença de 4 dB, como vocês podem ver em termos de ênfase espectral, né? Então, isso quer dizer que existe uma intensidade, uma ênfase espectral menor na
pós-tônica que reflete um menor esforço vocal quando eu realizo a pós-tônica. Vejam que é, então, 3,3 mais ou menos e 7. Se a gente repetir, vai dar o mesmo valor. Então, vejam bem, essa energia de fato, ó, ela é bem menor do que a enunciada anterior. Aqui ele só adaptou. Tá vendo? Porque ele adapta à medida que... Olha, estão vendo a amplitude aumentar? Né? Porque aquela ali da esquerda, ela vai sumindo, e aí ele vai adaptando a da direita ao máximo ali, ao nível superior. Vocês podem ver que o valor máximo, que aqui é 0,368, aqui no extremo esquerdo em cima, ali ó, vai ser bem menor, 0,01, tá vendo? Então aqui eu vou calcular o espectro de novo. E o espectro slice do A tônico e do A pós-tônico, na mesma palavra que eu fiz agora há pouco, tá? Tá aí. Então aqui, de novo, só que é no A da reduzida, né? Da menos intensa. E o mesmo A renomeando, pós-tônico da menos intensa. E aí eu vou de novo utilizar o mesmo procedimento, tá? Tinha dado 3,3 mais ou menos, né? Aí 3,3. É o mesmo valor, porque, como eu falei, a ênfase espectral ela independe da posição do microfone, portanto, vai dar o mesmo valor. Então ela resiste, ela é ótima para calcular, repetindo para ela. Tinha dado 7, não me lembro exatamente, mas é 7,08, alguma coisa assim, né? Então veja bem o mesmo valor. Então veja a diferença é mais ou menos 4 dB. Então reflete exatamente entre as duas vogais, reflete também o esforço vocal, uma vez que os autores mostraram, né? Traumüller e Erickson, 95 eles têm um manuscrito, em 2000 eles têm um artigo, mostraram que é um correlato acústico do esforço vocal. Quanto maior o valor dessa ênfase, calculado dessa forma que eu estou mostrando, maior o esforço vocal. Tá? Agora vamos mostrar medidas de jitter, shimmer e relação harmônico-ruído através da própria janela aqui. Tá? Então aqui eu preparei outro par, né, som e text grid, porque eu quis exemplificar com uma voz de referência bem modal, como a gente chama, com poucos... Digo data baixinho. Digo data baixinho. E outra com bastante ruído, né? Para a gente ver a diferença de jitter, shimmer e relação harmônico-ruído. Como eu faço isso no prato? Primeiro preciso ajustar aqui os valores, né, de F0 para ele calcular bem os pulsos. Então aqui no menu pulses verticais que vão detectar os pulsos glotais. Então vocês adaptando aqui, ó, vocês vão ver que os pulsos podem funcionar melhor ou pior. No caso da voz de referência, vou mostrar para ele detecta muito bem porque tem pouca soprosidade. Vamos ver aqui show pulses. Vocês podem ver, vamos selecionar aqui o A. Vamos fazer com A. Vocês podem ver que tem as barras verticais azuis acompanham todo o ciclo glotal. Estão vendo? Tem um que não tem uma barra azul que detecta o ciclo. Então aqui as medidas de qualidade de voz, jitter, shimmer e HNR vão funcionar perfeitamente porque todos os ciclos foram bem detectados. Tá? No caso desse A, na mesma sentença, né, pronunciada por outra pessoa, com muito mais ruído, vocês podem ver que também ele detecta bem. Vocês podem ver aqui, ó, todo o pulso, embora pode, por conta justamente do ruído, oscilar um pouquinho, né? Mas estão vendo que ele está bem detectado, né? Todo o pulso tem o seu barra vertical azul. Vejam que se eu tivesse escolhido, porque isso pode acontecer com vocês, uma outra faixa, pode ser que eu não tenha sido tão feliz. Olhem bem o que vai acontecer aqui. Vocês viram? Ele, além de ter deslocado, ele perdeu esse pulso aqui, que estou mostrando aqui em torno dos 0,472, por conta dos limites que eu escolhi aqui. Tá? Então, só quando eu escolho limites, né, que ele corrija bem, ó, veja o que vai acontecer aqui, ó, no 4. Ele vai detectar bem. Aí ele vai ter uma boa medida de jitter, uma medida correta de jitter, shimmer e HNR. Então, o primeiro cuidado é acertar aqui os pulsos detectores dos ciclos glotais. Uma vez feito isso, eu posso selecionar, olha bem o que eu vou fazer, como eu fiz agora, né? O A inteiro,
os ciclos correspondentes e vou agora pedir o Voice Report. E prestem atenção para anotar, tá? Eu vou Voice Report, Minute Pulses. O Voice Report, por que não deu certo? Porque eu não... Ele não gostou aqui. Acho que eu não selecionei o trecho. Aqui, viram o que eu fiz? Eu usei o mouse para selecionar o trecho que eu quero tirar o report. Aí, isso, ele não estava sabendo em que lugar eu estava extraindo, né? Então vocês podem ver que tem várias informações sobre o F0, que o Pratt chama de pitch, a gente conversamos sobre isso em algum momento, número de pulsos que ele está analisando, tá? 15 pulsos, claro, o período é pulsos menos 1, né? 14, e as medidas de jitter, shima e relação harmônico-ruído que estão aqui embaixo. Olha. As medidas de jitter no Pratt são 5 tipos e a de shima são de 6 tipos. Tá? Todas elas são boas no certo sentido, embora as medidas, por exemplo, que usem 3 ciclos, como a APT3 no shimmer e o RAP, que também usa 3 ciclos no caso do jitter, são melhores no sentido que elas são menos sensíveis a pequenas irregularidades, porque eles trabalham fazendo uma média de 3 em 3 períodos, né? Um período do meio, um à esquerda, outro à direita, calcula a média, tá? Dá um valor de período, no caso do jitter, porque o que é o jitter? É a medida da irregularidade do período glutal. Por definição, se estiver perfeitamente regular, coisa impossível no ser humano, seria 0. Em absoluto, 0 segundo, em porcentagem, 0%. Tá? Se tiver alguma irregularidade, vai dar em porcentagem. Tá? Então, se eu uso no RAP lá, que são 3, ele vai fazer a média dos 3, caminha um ciclo à direita, repete a média dos 3 e compara. E vai calculando, em média, naquele trecho, a irregularidade média, né, quando esses períodos são calculados por média de 3 em 3. PPQ5 são médias de 5 em 5. Tá? DDP são médias que consideram a diferença entre 2 ciclos consecutivos. E o local é a oscilação de ciclo a ciclo. Então ela é mais sensível, por isso os valores dela são maiores. Então é meio equivalente ao DDP em termos de sensibilidade, né? Porque elas trabalham ciclo a ciclo. A mesma coisa o shimmer, que é a medida da irregularidade da amplitude dos ciclos. Tá? Então vocês podem ver que tem medidas locais, absolutas, que é a segunda, ou relativas, que é a primeira, a mesma coisa do jitter, e também medidas que calculam de tantos em tantos ciclos para calcular uma média. No caso do shimmer tem de 3, 5, 11 ciclos. São usadas na literatura. E DDA considera a diferença de ciclos consecutivos em relação à amplitude e vai calculando também a média. O importante, então, quando eu comparar 2 trechos, 2 pessoas, 2 momentos de qualidade de voz de uma pessoa, ou 2 pessoas diferentes, é usar o mesmo tipo de cálculo, evidentemente, tá? Não importa. Então eu vou usar aqui o cálculo que leva 3 ciclos em conta, no caso do jitter, o RAP, e no caso do shimmer, o APQ3. Eu vou comparar este sujeito que tem muita soprosidade, irregularidade, rouquidão, com o outro sujeito, tá? Então vocês podem ver que o jitter, que é a regularidade de período, em torno de 2%, e o shimmer, o APQ3 com 3, em torno de 7,5%, arredondando, tá, gente? 2%, 7,5%, só para ficar mais fácil de decorar. Depois nós vamos ver a relação harmônico-ruído, para a gente entender o que ela está informando, tá? Vou fechar, então, 2 e 7,5%, e vamos ver a do outro locutor no mesmo lugar, né? Na vogal A. Então, eu vou fazer aqui, já estão vendo selecionado o trecho de análise, está em rosa aqui, e vou pedir o Voice Report. Então, vocês estão vendo, antes tinha dado 2% no A daquela pessoa, o RAP, né, vejam que dá 0,3%, muito, muito menos, mostrando uma irregularidade dos pulsos glotais, dos seus períodos, muito menor do que o primeiro locutor, que era facilmente audível isso. No outro tinha dado, se não me engano, um é 2%, outro é 7,5%. Tá? E aqui tem dado 2,5%, quer dizer, muito menos também, 3 vezes menos. Irregularidade entre as amplitudes reflete claramente o que a gente está escutando da qualidade de voz. Então, aproveitando que nós estamos nesse locutor, que tem muito menos soprosidade, vamos falar da relação harmônico-ruído. O que ela faz? Ela mede a quantidade de sinal harmônico, ou seja, que todo sinal que é baseado na composição
da fundamental dos seus múltiplos, sem considerar nenhum ruído, essa parte harmônica do sinal, e tudo que sobra do sinal, que não pode ser inferido pelos múltiplos da fundamental, em termos de presença de senoides, é ruído. Então a diferença em energia da parte harmônica da parte ruidosa que a gente chama de razão harmônico-ruído, que também é uma subtração da trecho harmônico em relação ao trecho de ruído. Quanto maior o seu valor, menos ruído tem no sinal. Tá? Então vocês podem ver em qualquer frequência, no ruído de qualquer frequência, não só na alta nem só na baixa, em toda a faixa de frequência. Vamos ver que a relação harmônico-ruído dessa pessoa é de 11, quase 11,5 dB. Ela é medida em dB. Então veja que tem dois tipos, uma é o inverso da outra, tá, gente? Então, harmônico to noise é harmônico menos ruído e noise to harmônico é ruído menos harmônico, tá? Então, tanto faz, ele informa a mesma coisa de uma forma inversa, tá? Então, 11,5 mais ou menos, enquanto que outra pessoa, tá? Selecionado ali o trecho, voice report, tá? Ele a relação 0,7, então vem muito diferente, mostrando que uma muito menor que o outro, que era 11,5, né, dB. Vejam que tem muito ruído na fala dele, quer dizer, né, zero seria se tivesse a mesma quantidade de harmônico de ruído, mas tem um pouquinho acima de zero, deve ser praticamente a mesma coisa de ruído tem de harmônico, só ligeiramente superior ao de harmônico, né. O que mostra uma qualidade de voz bem mais irregular, no caso aqui não tem nem tanto irregularidade, me desculpe, mas sobretudo a presença do ruído no trecho do sinal de fala, Então muito mais ruidoso do que o outro falante, tá? Então são medidas que vocês viram simples de obter, podem ser feitas diretamente aqui na janela de edição do prático, como mostrando agora, e também pode ser usada em scripts para serem calculados também automaticamente. Então, muito obrigado pela escuta. Até a próxima aula.